das threads. Ó, as threads, às vezes, elas são ilustradas assim, ó, com essas... Ué? A gravação foi iniciada. Ah, é depois que voltou, né? Acho que eu tinha esquecido. Enfim. Bom, voltando aqui. Então, aqui, ó, eu tenho um gerenciador de threads aqui, ó, uma tabela de threads. Legal? Daí, quando esse processo aqui for escalonado, ele pode executar essa thread aqui da esquerda, essa aqui do meio ou essa aqui da direita. Beleza? E a mesma coisa aqui, ó, que eu tenho um segundo processo, um segundo dispatcher. Quando ele for escalonado, ele pode executar cada uma dessas 4 funções, dessas 4 threads aqui. De boa? Bom, vamos para as threads de núcleo, as threads de kernel. Como a gente viu, as threads de usuário, elas têm uma restrição chata, né? Principalmente se as threads forem grandes, demorar muito tempo para serem executadas, e como eu não posso interrompê-las no meio, poxa, pode ser que apareça uma thread mais prioritária e eu não consiga executar, né, no tempo que eu gostaria. Então, daí aparecem as threads de núcleo. As threads de núcleo, elas são executadas por, tipo, elas têm que ter esse acesso às system calls de preempção, beleza? Então, então, nas threads de núcleo, e daí esses ambientes de programação, por exemplo, que tem, tá? Do tipo C, Java, Python, etc. Bom, quais as características das threads de kernel? Bom, primeira coisa, elas são muitíssimo parecidas com as threads de núcleo, essas que a gente acabou de descrever, mesma coisa. Só que em vez de você fazer o dispatcher, que é o programinha menu, um outro, tipo, fabricante, né, esses que implementam as linguagens fez. Você vê que nem deu muito trabalho para ele, né? Então, tipo, é meio de boa. Que diferenças teria? Que é possível interromper as threads, ou seja, as threads também podem sofrer preempção. Quando você faz a preempção de uma thread, você também tem que guardar contexto dela, do tipo, quando você retomar a execução dessa thread, você tem que continuar do mesmo ponto onde você tinha parado. O legal disso é que toda a área de dados está no mesmo processo grande, que é o processo dispatcher, que é o processo gerenciador de threads. Então, está tudo já na mesma área de memória, que muitas vezes já pode estar até carregada. Então, é só fazer a escrita. Então, normalmente é mais rápido. Bom, então, elas podem sofrer preempção. Isso dá maior flexibilidade no seu uso. De boa, porque você pode, como diz o último parágrafo, threads mais prioritárias podem interromper threads menos prioritárias antes que elas terminem. Aí, depois que você executar as threads mais prioritárias, você retoma a execução das threads menos prioritárias. Como é que você retoma a execução das threads menos prioritárias? Assim como no escalonador de processos, você também tem que armazenar o contexto das threads. Então, do mesmo jeito que a gente vai ter a tabela de processos, com algumas informações que a gente falou, a gente vai ter uma tabela de threads também, com informações parecidas, informações de contexto. Bom. Espera aí, só um minuto aqui. Meu gato aqui, senão ele não ia dar sossego. Então, ó, antes de ir para esse último desenho, vou falar... Peraí. Mais uma coisa das threads. Então, a gente falou, deu uma descrição bastante parecida com o que a gente ouve aí, né? Então, as threads podem ser
você não ganhou processador a mais, concorda? Só porque ele está fazendo um software de threads. Você não tem mais processador, não tem. Você não tem mais memória, você não tem mais cache, você não tem mais nada disso aí. Só que, como elas, as threads, né, fazem todas partes do mesmo processo, a transição entre as threads, né, o escalonamento entre threads é mais rápido do que o escalonamento entre processos. Isso é verdade, beleza? Então, para você trocar entre threads é muito mais rápido do que você trocar entre processos. Isso é super verdade. Então, a execução com threads pode ser mais rápida. Sim, pode ser mais rápida. Imagine que você acha, thread é mais rápido então eu vou disparar tudo em thread. Beleza? Daí você vai criar um monte de thread. Bom, seu dispatcher tem uma certa prioridade, concordo? Suponha que ele execute 5 vezes mais do que os outros processos normais. Aí você foi colocando lá threads, colocou 5 threads lá. Essas 5 threads, elas conseguem administrar esse tempo melhor, porque, se tem alguma coisa que não vai ser executada, eu nem escalono, né? O gerenciador de threads, ele nem executa aquela thread. Ele só executa o que for mais prioritário, o que for melhor, legal. Então, se eu tiver, por exemplo, 2 threads, poxa, eu vou compartilhar entre 2 threads esse tempão aí de 5. Conforme eu for colocando mais threads, a prioridade desse gerenciador de threads não mudou. E todas elas vão ter que compartilhar o tempo total daquele processo, ainda que ele seja prioritário. Então, se a gente começa a colocar muitas threads nele, todas as threads vão compartilhar aquele mesmo tempo, do tipo, em vez de ele executar 5 milissegundos, ele vai executar 25 milissegundos. Mas não vai adiantar, porque eu tenho que repartir esses 25 milissegundos por um monte de threads. Aí não adianta nada. Piorou, ao invés de melhorar. Né? Beleza? Ficou claro? Então, as threads, sim, podem ser mais rápidas. Eu posso tirar vários proveitos da execução com threads. Posso e devo, né? Só que não é assim, tipo, tão direto. Só porque eu uso thread vai ser mais rápido, então eu só vou usar thread. Então, se tá todo mundo um usuário com um monte de thread, você dispara um processinho lá, nossa, ele vai ter sozinho muito mais tempo do que cada uma das threads. Então, enfim, né? Pode ser bom, a troca de contexto é mais rápida, mas não é necessariamente mais rápido o efeito. Tá? Depende de saber usar. Aqui, uma outra figurinha falando aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho esse processo, que é o gerenciador de threads, aqui eu tenho esse outro processo, que é o gerenciador de threads, beleza? O dispatcher, legal? Cada processo tem uma área de memória, que está exemplificada aqui, e cada uma tem as suas funções, as suas threads, né? Aqui, esse gerenciador de threads está com 3 threads, e esse aqui está com 5, de boa? Quando esse dispatcher for escalonado, no núcleo mesmo, ele vai, a cada instante, executar uma thread só, beleza? Mas cada um, não importa quantos ele tenha, ele vai executar uma thread só, beleza? E daí essas threads, lembram que elas são ilustradas por setinhas assim, né, por esses riscos que ilustram, lembra que a gente falou do tipo executou o comando 1, 2, 3, depois tem um if else, daí vai lá para o comando 10, 11, 12, depois tem um for, volta, e daí eles normalmente ele é ilustrado por uma setinha assim mais tortinha para dizer que ele não vai certinho, tipo na instrução 1, 2, 3, 4, 5 necessariamente, né, porque ele tem ifs, elses, ele faz chamada de métodos que vão para outras áreas de memória, depois returns e assim por diante, tá? Então eles são ilustrados por setinhas assim com traços tipo desse jeito que tá aí, tá bom?
processos e threads. Dúvidas até aqui? Bom, a gente não vai fazer nenhuma de duas coisas. Nem vai terminar já e nem vai até o final, porque eu sei que disciplinas assim, tipo, aulas assim super conceituais, elas são mais cansativas. E as primeiras aulas nossas vão ser assim, né? Não tem muito como. Então, a gente só vai ver algumas dessas coisas acontecendo. A gente nem vai terminar agora e nem vai até o final. Vamos fazer algumas experiências. Vou abrir um navegador, então, e deixa eu colocar deixa eu colocar a outra figurinha aqui no canvas de vocês. Então, tem um outro que chamava figurinha que chama comandos Unix, também tá lá. E vamos abrir um navegador e colocar o Replit. Deixa eu compartilhar ele. Quer ver? Deixa eu compartilhar outro. Bem rapidinho, só pra gente começar a brincar um pouquinho. Cadê meu navegador? Janelas. Vou dar um new Replit e vou executar C só para a gente começar a dar uma olhada em algumas coisas aqui. Tá aparecendo para vocês, né? Se vocês quiserem fazer aí, né? Sugiro que façam. É bem de boa. A gente vai fazer algumas coisas só muito ilustrativas, né? Hoje é a primeira aula, praticamente, né? Semana passada, considerei mais como uma apresentação da disciplina. Vamos mexer um pouquinho nesse programa aqui, ó. Vamos deixar ele imprimir. E depois a gente vai fazer Não, deixar no loop infinito, vai. While true. Aí faz nada. Deixa eu não fazer nada. Bem simplesinho. Tá. Então, enquanto for verdadeiro, ele faz comando nulo. Tá? Não faz nada. Fica em loop lá. De boa. Aqui do lado. Aqui do lado, alguns comandos que talvez a gente se lembre. Tem uma lista de comandos, como eu falei para vocês agora lá no Canvas Área Arquivos, tá? Então, ó, ele chamou de main.c. Então, dei ls, que é o list, né? Listar os arquivos, ele deu main.c. Se eu desse ls espaço -l, ele daria mais alguns elementos aqui. Então, vamos ver, ó. Deixa eu mudar só a minha proporção para ele ficar na mesma linha. Vai. Isso. Tá. Então, ó, tem o programa, chama main.c. Tem alguns atributos, ó, por exemplo, de criação, né? O Unix, por exemplo, ele coloca data da criação e data da última alteração. Então, aqui, agosto 10, às 14h28. Ele armazena Greenwich, beleza? Assim, ele não armazena no horário local, tá? Ele tá lá no horário padrão. De boa? Aqui tem o tamanho dele, ó, 96 bytes. De boa? Quem é o proprietário? Ele me chamou de runner, de boa. E o grupo do proprietário, runner.
Aqui ele tem as propriedades do arquivo, aqui à esquerda. Então, ele tem um bit para dizer se é diretório ou não. Se fosse diretório, que é pasta, teria um D aqui, ó, no primeiro tracinho, beleza? Aí ele tem 3 conjuntos de RWX, que é permissão de leitura, read, permissão de escrita, write, e permissão de execução, X. De boa? Então tem permissão para o dono, para o grupo do dono e para todo mundo. Então esse arquivo aqui não é um diretório. Eu tenho permissão de ler e escrever. Pessoas do meu grupo têm permissão de ler e todo mundo tem permissão de ler. De boa? Vamos compilar o nosso programinha. Então, com CC ou GCC, que é o GNU C, main. Aí o nome do fonte, programa fonte, -o, e coloco o nome do executável, chamar de prog. Chamar de programa, vai. Beleza? Aí se eu der um ls-l, vai aparecer o programa também. Legal? Ó, esse programa, como ele é executável, ele é maiorzinho, ó, ele está com 8.296 bytes. E agora, ó, ele como é executável, ó, eu que sou o dono, eu posso ler, escrever e executar. Pessoas do meu grupo e os outros podem ler e executar. Executar o X, lembram disso, né? Read, write e execute. Legal? De boa, então eu vou executar. Então, ponto barra, programa. Bom, como ele está em loop infinito, eu vou executar ele em background. Para executar em background, em comercial. Legal? Então, ó, ele imprimiu o Hello World lá e agora ele está no loop infinito. De boa? Vamos dar uma olhada nos nossos processos que estão executando. É que o PS é o list dos arquivos e o PS é o list dos processos. Olha quais processos a gente tem aí. Tem o programa Bash, que é a Shell, tá? Esse programinha aqui fica esperando os comandos, de boa. Tem um programa sendo executado, um outro nome de programa, e o PS, que a gente acabou de executar, que é o processo também sendo executado. Então, esses são os nossos processos. Beleza? Ó. Pedi de novo, e vocês veem que aqui ó, tinha 9 e aqui 24. Agora está 29. E agora está 30. Ele mostra quantos segundos ele está executando, o tempo de execução. Então, o programa está executando agora por 30 segundos. De boa? Onde ele foi disparado? Aqui nesse terminal, tá? Que tem esse nome aqui para ele. E uma coisa importante é o identificador do processo, beleza? Então, que é o PID, que é a primeira coluna. Todo mundo está acompanhando, show? Que é a primeira coluna. Então, a Shell tem PID 15, o meu programa sendo executado tem PID 164 e o PS tem o identificador de programa, o identificador de processo 176. De boa? Dei um PS menos AUX. Peraí. Que ele executa todos os processos, que é all. O A fala all, tá? All, o é tipo processos do usuário, todos os meus processos que estão executando. Então aqui, ó, eu sou o usuário runner, beleza? Então, ó, são todos os processos que eu estou executando aqui, ó. De boa? Então, tem vários processos aqui, e aí ele traz os PIDs, as
percentagem de CPU que ele está usando. Ó, o meu programa que está em loop, ó, ele está usando um monte de CPU, tá? Da minha CPU virtual. Porcentagem de memória. E outras informações. As informações mais importantes são essas aqui. É o PID, na verdade. PID, beleza? E aqui tem os programas, né? Os processos, os nomes dos processos. Beleza? Se vocês tiverem uma máquina Unix ou um macOS, vocês derem esse, vocês vão ver uma lista imensa, imensa, imensa de processos. Bom, nosso processo que está executando, qual que é o PID dele? O que está em loop? Qual que é o PID do processo que está em loop? 164. Esse é o PID do processo 164. Então, de novo, se eu der um PS, beleza? 164. Vou terminar o processo. Então, vou dar kill 164. Dei kill 164. Ó, você viu que ele não deu que terminou imediatamente. Dá uma olhada no de vocês. Às vezes, depois só quando, no meu caso aqui, eu dei um Enter, é que ele mostrou que tinha terminado. Beleza? Bom, aí ele terminou. Se a gente der um PS de novo, ele não está mais lá. De boa? Percebam que o PS, cada vez que eu dou, ele gera um outro processo. Então, esse PS aqui, ó, tem o PID 178. Esse outro PS tem o PID 179. É outro processo. Porque esse aqui, ó, ele já me deu a lista dos processos e terminou. Quando eu dei PS aqui de novo, ele criou um outro processo PS, que tem PID 179. Se eu der um outro PS, ele vai dar um outro PID. Beleza? De boa? Como é que apareceu esse PS? Bom, como é que um processo é executado pelo usuário? Lembra que a gente podia criar processos pelo usuário? Então, uma das formas é a gente clicar no ambiente de janelas que equivale a gente colocar o nome do processo aqui, tipo programa, que é a mesma coisa que a gente, se ele tivesse um ícone, né? Se a gente clicasse no ícone associado a esse programa, que a gente chamou de programa. O que a Shell vai fazer? A Shell, ou terminal, esse bash, né? Que é o BA Shell. Essa Shell aqui, o que ela faz? Ela é uma servidora. Então, ela fica esperando requisições, processando e devolvendo a resposta. Então, ela dá esse prompt, que é essa setinha laranja, sei lá o que está do lado esquerdo. Daí, eu chamo de prompt, tá? Que ele, tipo, tá pronto para receber um comando. Aí, quando você dá um comando, ele recebe a requisição, analisa, né, qual comando você quer executar e executa o comando. De boa? E daí é isso. Lembra que agora eu não coloquei o e-comercial, ele não me devolve o prompt. Beleza? Então, para eu terminar o programa, posso tentar Ctrl Z ou Ctrl D, por exemplo. Ctrl Z, parei o programa. Vou dar um PS. Legal. Ele parou. Se ele não retirar de lá, vou precisar dar um kill. Kill 189. Kill, uma das coisas que a gente percebe aqui é que ele não necessariamente mata instantaneamente o processo. Às vezes ele pode demorar um tempo para matar o processo. E a gente vai ver que por que acontece isso. Ele, na verdade, ele manda um sinal para o processo, dizendo, ó, processo, você foi terminado. E daí o processo, em algum outro instante, é que vai terminar.
Beleza? Vocês perceberam, então, desde o primeiro, que ele não morre necessariamente imediatamente, ou quase nunca imediatamente. Tá bom? Que mais? O que a Shell faz para criar esse processo? Então, sempre que a gente colocar o nome de um programa aqui, a setinha para cima retorna os últimos, né? Vou colocar com e-commerce aqui. Então, ele não matou aquele outro. Eu posso tentar, tipo, com kill menos 9, 189. Posso tentar também kill menos 9, 193. Aí ele matou os dois. Esse menos 9, ele força a morrer um processo que você está dizendo, eu sou o dono desse processo, eu quero forçar ele a terminar. Beleza? Daí eles terminaram. De boa? Bom, voltando. Como é que o processo é executado? A Shell, quando recebe uma requisição, PS é um programa também. É um programa do sistema operacional, mas não é do kernel do sistema operacional. LS é um programa do sistema operacional, mas não é do kernel do sistema operacional. De boa? Quando ele o programa também é um programa, mas não é do sistema operacional, muito menos do kernel, esse que a gente acabou de executar aqui. Então, sempre que a gente coloca o nome de um programa aí, sendo ou não do sistema operacional, a Shell vai pegar, interpretar, analisar qual aquele programa. Só um minuto. Aí ele vai pegar, analisar e executar o programa. Como ele executa o programa? Ele dá um fork e um exec. Então, ele vai gerar um processo novo. Nesse processo novo, esse processo filho, ele vai executar o PS, o LS ou o programa. Beleza? Lembra que o fork, ele é tipo a faca, né? Ele gera dois comandos, né? Duas threads de controle. Uma continua sendo a shell, ó, a shell ainda está aqui, ainda consigo pegar comandos, e o novo processo é aquele que a gente pediu. Então, ele executou ou PS, ou LS, ou programa. Pergunta, teria como a gente responder diretamente no kernel? Não. Então, lembra daquele diagrama? A gente sempre entra em contato com o kernel através das traps. Então, a gente está lá na parte de cima, nos programas, nas bibliotecas. Então, a gente faz chamadas para o kernel, e daí tem aquela interface de system calls, né? Interface de chamada de sistema. Então, a gente sempre faz direto na interface de chamada de sistemas. Tá bom, Carlos? O que é quase diretamente no kernel, né? Mas passa por esse processo aí. Tá bom? Algumas outras pequenas coisas para a gente começar a analisar. Talvez vocês queiram se logar aqui, né? Fazer contas. Dá para se logar com Google, Facebook, algumas coisas assim. Né? Provavelmente vocês têm conta em pelo menos algum deles. Dá para se logar com isso também. E daí dá para a gente tentar organizar as coisas. Por exemplo, aqui, ó, quando eu der um ls ou um ls-l, eu tenho os arquivos dessa pasta, beleza? Se eu quiser criar uma outra pasta para organizar, mkdir, sei lá, um nome qualquer, teste, beleza? Aí eu dou um ls, agora tem 3 arquivos lá, ó, o main.c, programa e teste. Se eu quiser os detalhes deles, ls-l. Daí, ó, vocês veem que o teste apareceu com um Dzinho aqui na frente, beleza? Então, o D é porque teste é um diretório. A gente criou ele com aquele mkdir. De boa? Então, criou esse diretório, ó, apareceu o Dzinho aqui. Uma
particularidade do Unix, Linux, macOS é que os diretórios eles são executáveis. Vocês veem que as permissões de diretório estão RWX. Então, eu posso ler, escrever e executar no diretório. As outras pessoas podem ler e executar no diretório. Como assim executar no diretório? Mudar o diretório, navegar pelo diretório é considerado execução, tá bom? Então, se você for querer entrar, sair do diretório, você precisa ter permissão de execução no diretório. Posso mudar para o diretório. Então, cd, que é o change, diretório, né? Mudar o diretório. Então, cd teste, por exemplo. Aí, eu mudei para o diretório teste. Se eu der um ls, não tem nada, né? Eu não coloquei nada lá, acabei de criar. Tem total 0 arquivos, né? 0, não tem nada lá. Enfim, tá bom? Se eu quiser voltar para fora, para trás, o diretório pai, que é o anterior, né, é ponto. Então, voltei para o diretório anterior. Aí, se eu der um ls, aí eu tenho os programas do diretório. De boa? Então, por que a gente coloca ponto / programa? Porque ponto é o diretório pai. E ponto é o diretório corrente. De boa? Então, o diretório atual é o ponto. Então, quando você fala ponto / programa, você está executando o programa que está no diretório corrente, no diretório atual. De boa? Bom, coloquei uma figurinha, né, com comandos do Unix. Daí eu vou deixar vocês brincarem um pouco. Tem alguns que dá para mexer, enfim. Daí, né, vou deixar, depois a gente volta a isso, mas daí, quem sabe, vocês já exploraram um pouquinho mais, tá? Hoje a gente brincou um pouquinho, falou um pouquinho dos processos, né? De criar o processo aqui, dos PIDs, do kill, né? Enfim, tá? Dúvidas? Falem aí enquanto eu tô logando de novo, que eu saí por timeout, tô logando para fazer a chamada. Sem. Beleza. Ups. Não foi aí. Tá, agora sim. Bom, então Alexandre, ok. Álvaro, ok. André, Anitta. Bruno Amorim tá aí? Carlos, ok. Cícero, Danilo, Eric, Gabriel, Júlia, Guilherme, Lucas Shinozaki, Lucas Feliciano, Luiz Felipe, Matheus Neves, Matheus Lima, Matheus Santos, Matheus Barbosa, Matheus Paiva, Murilo, Nicole, Noé, Renan, Renata, Renato. Juan tá aí? Juan. Tiago Brito, Tiago Lazarim, Vitor Hildebran. Wesley tá aí? Então, Bruno Amorim da Silva, Juan e Wesley. Alguém desses está presente?
Vou confirmar. Vocês podiam falar, mas o cara não tá logado, né? Mas, enfim, eu tenho que cumprir tabela, né? Vai que ele tá na casa de alguém, sei lá, logado junto com alguém. Então, preciso fazer minha parte, né? Enfim. Beleza, então, moçada. Isso aí por hoje, né? Nossa primeira aula, a gente viu que tem vários conceitos, né? Eu ia pedir para vocês olharem principalmente aquele diagrama de transição de estados, os processos, tá? E da aula passada, o diagrama do kernel do Linux, tá? Que são, enfim, beleza? E daí a gente vai continuando, a gente vai ter as primeiras aulas teóricas, eu vou cada vez mais tentar colocar coisas práticas, assim, né? Laboratório para a gente ir brincando um pouco. Por isso que eu já coloquei alguns comandos do Linux para vocês já, enfim, passarem o olho, verem, de repente testarem alguma coisa, tá bom? Lógico que a gente vai fazer juntos também, mas, né? Enfim, se vocês conhecerem alguns, já vai facilitar também. Beleza? Obrigado pela presença de todo mundo. Boa semana para todos. Até mais, professor. Obrigado. Valeu, professor. Até semana que vem. Valeu, até. Obrigado, eu. Falou, até.